A quiropraxia, dentro da fisioterapia, hoje, no Brasil, ela existe um parâmetro muito sério, né? Então, a quiropraxia não é uma técnica que é simplesmente estalar ossos, né? A quiropraxia é uma técnica que é muito específica, tem vários tipos de técnicas diretas, semidiretas, indiretas de ajustamento, tem técnicas que não envolvem ajustamento, tem técnicas de tecidos moles. A identidade do especialista em quiropraxia, ela é a identidade de um profissional que atende direto o paciente, fazendo o seu diagnóstico biomecânico e funcional, indica o tratamento como todo fisioterapeuta, prescreve o tratamento, solicita exames e realiza ainda análises diagnósticas bem específicas, bem próprias da quiropraxia, como o motion palpation, como termocalorímetro, como a espinografia, que é um raio-x, uma análise radiológica específica. Somente os quiropraxistas realizam essa análise, né? Então, é uma ciência bem focada na área musculoesquelética. É um especialista, né? Digamos assim, que posso dizer que é um especialista em coluna, um especialista estrutural em coluna. Basicamente, é um profissional fisioterapeuta atuante e totalmente dedicado às patologias da coluna, embora exista também atuação sobre o sistema articular apendicular. A quiropraxia no Brasil é uma especialidade regulamentada do fisioterapeuta. O fisioterapeuta, para se denominar especialista em quiropraxia, ele precisa estar formado há 2 anos como fisioterapeuta no mínimo, necessita realizar 500 horas no mínimo de estudo específico em técnicas quiropráxicas para a formação mínima, para que haja a titulação mínima para que ele possa pretender obter o título de especialista. Depois que ele tem então esses 2 anos, faz as 500 horas de estudo, ele deve fazer uma prova, e essa prova é organizada em parceria com o COFITO e a ANAFIC, Associação Nacional de Fisioterapia. Essa prova se divide em 2 etapas. A primeira etapa é prova de conhecimentos, que tem a primeira parte que é questões objetivas e a segunda parte, questões dissertativas de caso clínico. A segunda etapa é a prova de títulos. Nessa prova de títulos, o candidato, após ter aprovado na prova de conhecimentos, vai enviar então os certificados que comprovam o estudo de no mínimo 500 horas, que pode ser através de um pós-graduação lato sensu ou um programa de ensino continuado, tá? que fecha as 500 horas. Quiropraxia. O que é a quiropraxia? Especialidade que se dedica ao diagnóstico, tratamento e prevenção das desordens do sistema neuromusculoesquelético e do efeito destas desordens na saúde em geral. Há uma ênfase em técnicas manuais, incluindo ajuste e ou manipulação articular, com um enfoque particular nas subluxações.
É, acima de tudo, uma arte, pois possui no seu desenvolvimento um estado de inspiração filosófica, técnica e estética próprias e também uma ciência, pois produz resultados científicos. Além da formação básica que nós necessitamos, que obtemos na graduação em fisioterapia, como anatomia, fisiologia, toda a parte terapêutica e clínica aplicada à reabilitação, nós temos a necessidade ainda de desenvolver um estudo em clínica traumato-ortopédica, fisiopatologia musculoesquelética, anatomia e fisiologia clínica, biomecânica clínica, cinesiopatologia, radiologia quiropráxica e espinografia, exames complementares que envolvem tanto a parte bioquímica, hematológica, imunológica, eletrofisiológica e outros exames de imagem também. Qual é a identidade do especialista em quiropraxia? O especialista em quiropraxia é um expert em fisiologia articular e musculoesquelética, com enfoque principal na coluna vertebral. Profissional de primeiro contato, apto a avaliar o paciente e realizar diagnóstico clínico biomecânico específico da quiropraxia. Realiza avaliação radiológica específica, denominada espinografia, bem como solicita exames complementares adicionais quando é necessário, principalmente para descartar condições de contraindicação que chamamos de vértebra não manipulável. A quiropraxia ela tem técnicas peculiares e específicas, né? Então é como se fosse um estado de arte próprio, peculiar das técnicas de quiropraxia. A quiropraxia ela é muito rica em técnicas específicas. Também existem técnicas inespecíficas, diretas, indiretas e semidiretas. Mas a quiropraxia ela é bastante eficaz na especificidade das técnicas. Não só a especificidade de ponto de contato, mas a especificidade na avaliação, baseando a avaliação do sistema nervoso. Então, a atuação sobre reflexos e sobre avaliação do sistema nervoso é muito importante na quiropraxia. Isso faz uma grande diferença com outros métodos de fisioterapia manipulativa que às vezes até avaliam o sistema apenas de forma músculo-esquelética, né? E na quiropraxia a gente avalia muito a questão de neuromusculo-esquelética. Então a influência do sistema nervoso é muito importante na avaliação e também no tratamento em quiropraxia. E afirmou: quiropraxistas não manipulam, quiropraxistas ajustam. Ele sabia que não era a primeira pessoa que havia manipulado uma vértebra na vida. Então ele afirmou: eu não sou a primeira pessoa a reposicionar uma vértebra subluxada, mas eu afirmo que sou a primeira pessoa a reposicionar uma vértebra deslocada usando processos espinhosos e processos transversos como alavancas para o ajuste complexo de subluxação vertebral. Listado no CID M99.1, o complexo subluxação vertebral ele se relaciona com várias disfunções em toda a coluna vertebral ou articulações do sistema apendicular. No presente slide, então, nós temos um exemplo de subluxação onde uma vértebra está rotada, né, essa vértebra principal subluxada, que é a vértebra com o número 3, né, apresenta uma rotação do processo espinhoso, e essa rotação do processo espinhoso, no mesmo lado, o processo transverso, então, ele aparece superiorizado, né? Então,